Olá, tudo bem? Você está no canal oficial da Igreja CI em Navegantes. Antes de você ouvir essa poderosa mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que pode transformar a sua vida, eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal e compartilhar essa mensagem. Agora sim, a mensagem será liberada. Que Deus te abençoe. Verso 11. Romanos 12, verso 11, eu vou largar a Bíblia e vou ler aqui, porque essa Bíblia da graça está complicada, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, onde é que eu fico para não atrapalhar ninguém, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: não sejais vagarosos no cuidado, sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Amém? Oremos. Pai, te damos honra, glória e louvor. Te agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda fará. Jesus, que não seja apenas interpretação textual do homem, mas que agora seja o que a tua palavra é. Palavra rema, palavra revelada, poder do alto, poder de Deus. Que aquilo, Senhor, que é humano, natural e terreno, caia, desapareça. E que aquilo que é celestial, sobrenatural, excelso e divino, se levante nesse lugar. Ministra, Senhor, agora com cada filho e cada filha. Queremos agora, Senhor, nos assentar como ovelhas no teu pasto, para sermos instruídos, alimentados, nutridos pelo Senhor. Que ao sairmos daqui, todos nós saiamos melhorados, aprimorados e mais parecidos com teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. A ti, Deus, juntos nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa palavra ela é direcionada para pessoas que estão enfrentando em alguma área da sua vida uma batalha, uma dificuldade em avançar, em acessar novos níveis. Eu creio que a plenitude do equilíbrio em todas as áreas humanas nas quais nós transitamos vai acontecer quando o Senhor Jesus voltar. Quando nós formos levados a Ele, então naquele dia nós vamos ser revestidos, aquilo que é perecível vai ser revestido de algo que não vai se corromper, aquilo que é natural vai se revestir do sobrenatural, e aí então, nesse dia nós seremos plenos. Até lá, todos nós vamos ter áreas em que necessitamos de aprimoramento. Áreas em que necessitamos de um auxílio, de uma ajuda do Senhor para melhorarmos, para avançarmos. Então, se você não está travando uma guerra, uma batalha, uma luta, mas tem uma área na sua vida que você diz: olha, minha vida está boa, está bem, está fluindo, mas nessa determinada área eu desejo um avanço. Eu desejo um romper, eu desejo chegar em um lugar de maior maturidade. Se isso está no seu coração, esse texto vai fornecer para nós pelo menos 5 atributos, princípios que podem nos ajudar, focados na área de debilidade, onde nós podemos crescer com a ajuda da palavra de Deus. Se você chegou nesse final de ano e o balanço, a retrospectiva, a avaliação que você faz, o saldo não digamos assim, do jeito que você queria, está positivo porque estamos vivos, temos saúde, enfim, as coisas estão indo bem, mas você sabe que tem uma determinada área onde você pode mais e o Senhor deseja te levar a um lugar mais além. É para esse lugar e é com esse entendimento que o Senhor hoje vai nos fornecer essas ferramentas para quem deseja romper e avançar. A primeira delas é: quando nós estivermos enfrentando uma debilidade, um momento de dificuldade, uma tempestade, uma área que parece que está estagnada e não rompe e não avança, o conselho da palavra de Deus de Paulo para os romanos, que abre o texto que nós lemos,
Ele começa dizendo: sejam ou não sejam vagarosos no cuidado. Paulo começa a dizer que existe um desejo de Deus para que nós não sejamos vagarosos em cuidar daquilo que já está disponível, que já está ao nosso acesso. Ele vai dizer que nós não devemos apenas cuidar, mas que nós devemos ser diligentes no cuidado. Existe um princípio da palavra de Deus e que quando nós estamos vivendo uma vida natural, sem o conceito da palavra, nós não levamos em conta. E o que é? No mundo, muitas vezes, nós estamos trabalhando, vivendo, fazendo coisas para o Senhor e vem no coração aquele conceito dizendo: olha, quando eu conquistar o que é meu, eu vou cuidar. Quando eu for o chefe, o patrão, o gestor, o líder, eu vou ter zelo por esse setor, pelo equipamento. Olha, quando for a minha vez, aí então eu vou ter uma primazia, uma excelência naquilo que eu faço, cuidando daquilo que está sobre o meu domínio. E isso é um conceito humano. Na maioria das vezes é isso que pensamos: olha, quando chegar a minha vez eu vou cuidar. Quando eu tiver, eu vou zelar. E a palavra de Deus diz algo que é uma contracultura. A palavra de Deus diz que aqueles que vão prosperar são aqueles que, quando estão cuidando do que é dos outros, fazem com excelência. E então, diz a palavra, receberão o que é seu. A palavra de Deus nos encoraja a cuidar com zelo e excelência daquilo que é alheio, daquilo que é do outro. E então, quando Deus percebe que estamos fazendo para o outro como se fizéssemos para nós, aí Deus entrega o que é nosso por direito. Perceba que o conceito celestial é diferente do conceito da terra. E muitas vezes, por caminharmos no conceito da terra, não usufruímos daquilo que Deus já deixou declarado para nós. Uma dessas declarações é esse texto que diz: não sejam vagarosos no cuidado. Tem áreas que não avançamos, não é por falta de capacidade, é por negligência com aquilo que já temos. Tem coisas que não avançamos, não chegamos a um nível maior, não é por incapacidade intelectual ou falta de recursos, mas é por não dedicarmos a devida atenção, zelo e cuidado por aquilo que já temos. Não precisamos ir longe, vamos fazer uma análise interior, pessoal, que não precisa ser dada aí respostas nem para quem está perto, nem para o pastor, para o bispo. A gente vai falar aqui, você pega aí no coração e guarda, avalia. Quando nós estamos desejando entrar em um relacionamento, já percebeu o quanto a gente investe para conquistar aquela pessoa? Investimos tempo, investimos financeiramente. Às vezes a gente se aperta para levar num lugar para comer que nem podia. Dá um presente para fazer uma média que nem tem condições de pagar na hora, mas assim, vai para frente. Dedicamos a atenção, dedicamos um cuidado, e depois que conquistamos, a tendência é um relaxamento. Casais aqui que já passaram dos 10 anos, talvez saibam do que eu estou dizendo. A frequência de presentes talvez aí tenha diminuído um pouquinho. Saídas ao restaurante, agora com a chegada dos filhos e a prole, que alguns têm uma tribo, fica difícil de sair com a tribo toda, é complicado. Mas isso também se traduz na vida profissional. Desejávamos aquele cargo, desejávamos aquela profissão, nos dedicamos na capacitação até que aquela porta se abriu. E por vezes entramos na porta, ocupamos o espaço que Deus deu, porta que Deus abriu, mas ao entrar e ocupar aquele espaço, estagnamos. Não avançamos no conhecimento, não avançamos no aperfeiçoamento e então somos vagarosos, relapsos no cuidado com aquilo que Deus nos deu.
Às vezes nós espiritualizamos as coisas dizendo: o inimigo se levantou e por isso nessa área eu não avanço. E o inimigo, coitado, está olhando e dizendo: eu não fiz nada. É apenas um relaxamento seu, é apenas uma incapacidade de zelo da minha e da sua parte. Não tem nada a ver com o mundo espiritual, é uma falta de entendimento e prática da palavra. E Paulo vai alertar uma igreja pujante que estava começando, dizendo a ela: se vocês querem romper e avançar, não sejam vagarosos no cuidado. O que é que nós podemos cuidar? Meu irmão, eu e você só podemos cuidar daquilo que já temos acesso, contato, posse, ou se temos de alguma maneira relacionamento com algo ou alguém que deseja ser alvo do nosso cuidado. Em resumo, Deus está dizendo: o que eu e você podemos cuidar é daquilo que nós já temos. Por vezes nós cuidamos do que desejamos ter, investimos para ter, e depois que temos, somos vagarosos naquele cuidado. E o Senhor está dizendo: se você quer romper em uma determinada área, primeiro cuide daquilo que eu já coloquei nas suas mãos, e você vai ver um romper extraordinário em todas as áreas da sua vida. Cuide da família que o Senhor já deu. Cuide da esposa, do esposo, do marido que o Senhor já te deu. Cuide dos filhos que já estão com você. Cuide do emprego que você tem hoje, ainda que aos olhos naturais não pareça o melhor lugar da terra. Ainda que aos olhos naturais aquele lugar seja carregado de problemas que quando você pensa em ir para lá, sua cabeça ferve. Mas o Senhor está dizendo: olha, se você tiver cuidado com aquilo que eu coloquei nas tuas mãos, isso é um sinal de que você está aprovado para passar para o próximo nível. A palavra de Deus diz que aquilo que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, e nem subiu ou penetrou no coração humano, é o que Deus já tem preparado para aqueles que o amam. Deus está dizendo: tem um próximo nível, tem um próximo passo, tem um próximo estágio para a tua vida ministerial, para a tua vida financeira, para a tua vida conjugal. Tem um nível mais alto, mas para isso é necessário exercer cuidado, zelo com aquilo que já temos. Romper, avançar, está intimamente ligado com o zelo que nós temos na condição atual em que estamos. O cuidado, gente, ele é majoritariamente feito em 3 dimensões. Quando você vai cuidar de algo, você pode exercer esse cuidado em 3 tempos, digamos assim. Você pode cuidar de algo, e esse cuidado, esse zelo com alguém ou com algo, ele pode se refletir no teu passado. Não é um cuidado que atinge o passado como um regresso, mas é um cuidado que, de alguma forma, remedia as ações do passado, os desdobramentos do passado. É o tipo de cuidado que nós chamamos de restauração. Restaurar é cuidar de algo que no passado foi depreciado. É cuidar de algo que sofreu algum dano, um abalo ou perdeu a forma original. Então, quando você começa a cuidar de algo que deveria ter cuidado no passado, no presente chama-se restauração. Deus fez isso na minha e na sua vida. Pegou vasos que estavam rompidos, quebrados, vidas que estavam estagnadas, sem valor, e começou uma grande restauração. Como um oleiro que está construindo um lindo vaso, e esse vaso então se quebra, e o oleiro reconstrói esse vaso de acordo com a sua própria vontade. A restauração é exatamente isso. É um cuidado que temos em áreas que nós deixamos ao léu. Fomos outrora vagarosos no cuidado, mas um dia a consciência bateu. Um dia veio a nós o entendimento de que aquela área é especial, de que aquele lugar, aquela zona onde estamos declarando o nosso cuidado é importante, e que talvez até aqui não fomos como o Senhor gostaria que fôssemos, mas uma vez que a palavra nos chama, nós então dedicamos cuidado a essa área, e esse cuidado que restaura coisas do passado chama-se restauração.
E o Senhor, ainda nesse final de ano, tem poder para restaurar áreas desgastadas da minha e da sua vida. O Senhor, nesse final de ano, tem poder e autoridade para restaurar vasos que outrora pareciam quebrados e áreas da nossa vida que pareciam já não ter mais solução. Mas o Deus que nós servimos é o Deus do impossível, e para Ele todas as coisas são possíveis. Temos aí alguns dias para o final do ano. E eu quero declarar sobre a sua vida que áreas que parecem falidas, o Senhor, se nós deixarmos e se nós nos submetermos ao seu cuidado, Ele tem poder para com uma palavra colocar de pé. E que essa palavra seja liberada hoje sobre a sua vida. Que aquilo que os teus olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem subiu ou penetrou no teu coração, sejam as coisas que Deus vai restaurar até o final do ano para a glória de Deus. Cuidado com aquilo que temos, zelo com aquilo que já está nas nossas mãos. O Senhor Jesus declarou às igrejas lá em Apocalipse dizendo: guarde, cuide do que você tem, para que ninguém roube a tua coroa. Cuide daquilo que já está disponível para você. Por vezes nós não cuidamos do que temos porque desvalorizamos o que já temos. Sabe aquela história de que a grama do vizinho parece sempre mais verde? Sabe aquela história que a igreja do outro parece sempre mais bonita? De que as coisas que os outros têm parecem mais valiosas? E é por esse olhar humano que por vezes nós não cuidamos daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Mas em nome de Jesus, essa noite é um chamamento para voltarmos a cuidar daquilo que Deus nos deu, que são pérolas, que são valiosas, coisas que às vezes nós tratamos de uma maneira relapsa, mas o Senhor está dizendo: eu quero te entregar coisas melhores e ainda maiores, mas para isso você precisa ser primeiro diligente com aquilo que já está nas tuas mãos. Jesus disse: guarde o que você tem. Guarde, zele, cuide do que você tem, para que ninguém roube a sua coroa. E o que é a coroa? A coroa é o prêmio, a coroa é o usufruto, a coroa é o fruto de quem um dia zelou por aquilo que tinha. Muitas coisas que nós carregamos hoje são pequenas sementes, são pequenos projetos, são pequenas portinhas que você entrou e que parecem que são de verdade pequeninas aos teus olhos e aos olhos humanos. Mas o que por vezes nós não consideramos é que em Deus existe um mistério. Deus esconde grandes coisas atrás de pequenas portas. A porta que nos leva à eternidade, à salvação, às mansões eternas, diz a palavra que é uma porta pequena. Ela é apertada, estreito é o caminho, mas por trás dessa porta existe um reino grandioso de salvação eterna. Mas porque a porta é pequena, poucos são os que a encontram e passam por ela. Coisas grandiosas na vida estão escondidas atrás de pequenas oportunidades. Por isso a palavra também nos dá um conselho: não desprezem os pequenos começos. Coisinhas pequenas que hoje estão na sua mão, em nome de Jesus, são sementes que você vai regar e daqui a pouco vão dar frutos e frutos que permaneçam para a glória de Deus. Cuidado, zelo, essa é a primeira parte daquilo que devemos fazer. Existe um cuidado que é para o passado, para restaurar coisas do passado. Existe um cuidado que é aquele que vai ser deflagrado no futuro. Coisas que nós fazemos hoje e que a eficácia desse cuidado não vai ser usufruída agora, é lá para o futuro, é para um tempo em que ainda não estamos vivendo. É o cuidado que nós chamamos de cuidado preventivo. São coisas que fazemos hoje, que cuidamos hoje, mas que o usufruto disso virá lá na frente. Cuidamos agora, mas não usufruímos agora. O usufruto disso será no futuro. São ações preventivas. É um cuidado de prevenção para o futuro. A maioria de nós aqui somos jovens. Alguns jovens há muito tempo.
jovens já meio que desgastados pela idade, mas jovens, o futuro que você terá lá na frente, a vida, a saúde, a condição física, a longevidade, está atrelada ao seu cuidado com aquilo que o Senhor deu, com o teu corpo, com a tua saúde hoje. E o que você faz hoje vai gerar um cuidado preventivo, que vai te dar longevidade, boa vida, boa velhice no futuro. Mas porque vivemos no presente, por vezes não consideramos o futuro. Porque vivemos uma geração imediatista, por vezes o esforço presente para cuidar do futuro não parece válido. Fazer algo agora, investir agora em algo que só vai render lá no futuro, parece demasiadamente tardio, pesado. Mas a palavra do Senhor também nos instrui a isso: não sejam vagarosos no cuidado. Quando nós cuidamos da nossa casa hoje, quando investimos em trazer os nossos filhos para a igreja hoje, quando oramos na nossa casa, na nossa mesa, ao redor dos alimentos para agradecer hoje, nós estamos criando uma cultura de prevenção, de murmuração, de dissidência, de discussão, de divisão na nossa casa para o futuro. E algo que fazemos hoje, que parece irrelevante, se transforma em uma cultura de harmonia e paz para o futuro e longevidade da família. São pequenas ações que vão construindo uma casa sobre a rocha. São pequenas ações hoje que vão garantir que amanhã a minha e a sua casa não caiam. Como disse Jesus, a casa edificada sobre a rocha, edificar uma casa na rocha dá mais trabalho do que na areia. Porque os fundamentos para serem colocados ali precisam de um aspecto manual, financeiro, de obra, de habilidade, de instrumento muito maior. Fazer um buraco em uma rocha leva muito mais tempo, é muito mais oneroso do que fazer um buraco na areia. No momento da construção não parece valer a pena, mas o Senhor está dizendo: aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, virão no futuro os ventos, virão as chuvas, transbordarão os rios, baterão contra essa casa no futuro e ela não vai cair. Por que não vai cair? Porque no passado foi construída sobre a rocha. E é isso que o Senhor está dizendo: faça hoje coisas que estão balizadas, alicerçadas no Senhor, e você vai garantir um futuro de graça e de paz para você e para sua família, em nome de Jesus. Coisas que fazemos hoje, que o Senhor está dizendo: olha, parece que não é nada, mas fica firme nesse lugar, zele por isso, e lá na frente eu vou transformar a tua história. Cuidados que são preventivos, coisas que fazemos hoje e que vamos usufruir no futuro. Agora tem um cuidado que é essencial, emergente, urgente, e que esse é o cuidado que para mim mais chama a atenção do Senhor, que é o cuidado do dia a dia, que é o cuidado que devemos ter no presente. O poder que vai ser deflagrado por cuidarmos daquilo que temos no presente e que já vamos usufruir no presente. Coisas que Deus está nos dando e já está em nossa posse, que ao cuidarmos hoje, vamos viver coisas excelentes, não no futuro, não de restauração do passado, mas coisas que vamos ver acontecendo na nossa vida no presente para a glória de Deus. Jesus disse: eu tive frio e vocês me aqueceram. Eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu estive enfermo e preso e vocês foram me visitar. Eu estive sem roupas, desnudo, e vocês então me cobriram. Quando Jesus diz isso, ele está contando o dia em que as nações vão se reunir diante dele. Naquele grande dia, quando o Senhor voltar com poder e grande glória, as nações vão se reunir diante do Senhor, todas as nações da terra. E diz a palavra, você vai ver esse texto lá em Mateus 25, Jesus contando o final dos tempos, e ele vai dizer: naquele dia as nações virão até mim, e quando elas chegarem até mim, eu vou separar as nações em dois grandes grupos. As nações serão polarizadas em duas grandes extremidades. À direita
vão estar os justos, vão estar aqueles que o Senhor chama de ovelhas. E Ele vai separar as ovelhas dos bodes e vai colocar os bodes à sua esquerda. E vai dizer para aqueles que estão na direita: entrem. Para as ovelhas: entrem, benditos do meu Pai. Entrem nesse lugar que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Por quê? E aí Ele vai dizer: porque é que essas nações, essas ovelhas, esse povo do bem, esse povo que fez a vontade do Senhor, porque é que eles vão acessar esse lugar. E Ele vai dizer: entrem nesse lugar que está preparado para vocês, porque eu tive frio e vocês me aqueceram. Eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu estive preso, estive enfermo e vocês foram lá me visitar. E as nações que estão desse lado, as ovelhas à direita, vão dizer: Senhor, quando foi que nós te vimos assim? E o Senhor vai explicar dizendo: quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos na terra, a mim vocês fizeram. E porque vocês cuidaram dos meus pequeninos, vocês ganharam um acesso eterno aqui no céu. Porque vocês cuidaram das pessoas lá embaixo, porque vocês não foram vagarosos no cuidado, porque vocês se dedicaram a esse cuidado na terra, uma porta e um acesso se abriu no céu. E agora vocês podem entrar para usufruir de tudo que o meu Pai tem preparado para vocês. Perceba, meu irmão, como o cuidado é algo sério. Perceba como cuidar do outro, cuidar do necessitado, cuidar daqueles que não têm voz ativa, cuidar daquelas pessoas que estão marginalizadas, que estão na excentricidade da nossa sociedade, cuidar dessas pessoas, como isso é importante e poderoso para Deus. Jesus não disse: entrem porque entre vocês fizeram um grande culto. Jesus não disse: entrem nesse lugar porque entre vocês se abençoaram e disseram glória a Deus e aleluia. Não, Jesus disse: entrem, eu estou dando acesso a vocês. Eu estou abrindo uma porta para vocês que não se abre com força, não se abre com capacidade intelectual. Essa porta aqui se abriu porque vocês cuidaram das pessoas que eu coloquei perto de vocês. Existe acesso para a igreja, e quando eu falo igreja não é ministério e placa. Igreja somos eu e você que carregamos o Espírito Santo de Deus. Existe um acesso que só se abre para quem entendeu que as chaves do reino não estão nos palácios, mas nos valados. Que quando a gente faz para quem não tem nada, a gente faz para o Senhor. E o Rei da Glória abre a porta e diz: pode entrar, eu vou te dar acesso porque eu te conheço. E é por isso que nós dedicamos a nossa vida a cuidar de gente. É por isso que o nosso projeto maior não é placa, não é parede. O nosso projeto maior é cuidar de vidas. É investir o nosso tempo, é investir as nossas energias e a nossa força em cuidar daqueles que ninguém tem afinco para cuidar, ou a maioria das pessoas. Jesus disse: façam isso, e se vocês fizerem, eu vou dar para vocês um acesso. Um acesso que não se abre com um padrinho, um acesso que não se abre com um aliado político, um acesso que se abre pelo poder do meu próprio nome. Eu quero declarar sobre a nossa vida como igreja, que nós vamos começar a acessar a lugares, pessoas vão começar a te chamar, gente vai se lembrar de você, e não é porque você está sendo visto para ser lembrado. Nós vamos cuidar de quem ninguém cuida, e o Senhor vai cuidar de nós. Você vai se dedicar a cuidar daqueles que precisam de cuidado, e o Senhor vai cuidar da sua casa. A palavra de Deus garante. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo sem resposta, e a sua descendência mendigar o pão. O pão sobre a tua mesa jamais vai faltar. As pessoas lá para visitar o teu empreendimento jamais vão faltar. Você se dedica a cuidar de pessoas, e o Senhor abre o acesso que só Ele podia abrir. Tem coisas, meu irmão, que parecem que não tem conexão. Você está fazendo algo aqui e lá na frente uma oportunidade de emprego surge. Lá na frente um convite ministerial acontece. Lá na frente algo grandioso acontece, um acesso lindo acontece na sua vida. E aí parece que não tem conexão com o que você está fazendo. No reino de Deus tudo está conectado. Tudo que nós fazemos aqui com o nosso coração voluntário para cuidar de gente, o Senhor está observando.
Tudo que nós fazemos para cuidar de pessoas, o Senhor está anotando na sua agenda celestial. E no tempo certo, aquilo que estamos fazendo vai se reverter em uma porta aberta em nome de Jesus. Eu me lembro de um dia em que estava saindo de casa para pregar. E me lembro que era o começo do ministério há 12 anos atrás. E eu saindo de casa na época, bem crente, convertido, terninho, sapato bicudo, gravata. Tá imaginando aí a cena? O terno do meu falecido pai. E eu indo pregar, saindo de casa. Aí me lembro que naquele dia eu estava meio atrasado, saí meio correndo. Quando eu chego na esquina da minha rua, uma rua que não deve ter 80 metros, era uma rua sem saída, dava no rio. E quando eu estou chegando na esquina, no outro lado da esquina tem uma escola, uma escolinha infantil. E aí tem no muro uma abertura onde eles colocam os lixos. E eu me lembro que quando eu cheguei na esquina, o farol do carro bateu dentro daquela lixeira. E quando o farol tocou lá naquela portinha que estava aberta, eu vi os sacos de lixo lá dentro se mexendo. E quando eu vi se mexer, me chamou a atenção, mas eu digo, bom, eu estou atrasado, eu não posso parar por aqui. E quando eu fui engatar a primeira para sair com o carro na esquina, o Espírito Santo disse, para o carro. E aí começou uma luta interna dizendo, Senhor, eu estou pronto para pregar a palavra, eu não posso me atrasar, está todo mundo me esperando, Senhor, eu sou o pregador da noite, eu não posso. E Deus dizendo, larga tudo e vai lá. E aí eu parei o carro e a Grazi disse o que foi, eu falei, Deus falou comigo, pediu para eu ir lá, ela é mais doida do que eu, ela falou, então vai. Queria que ela fosse a parte ajuizada, né, nós dois, para dizer, não, tu tem que pregar, mas não foi assim. E aí sei que eu fui chegando perto da lixeira e quando eu me agachei dentro da lixeira, eu vi a cena que me marcou para o resto do ministério. Nunca mais esqueci aquela cena e foi ali que Deus virou uma chave no nosso coração. E qual foi a cena? Dentro daquela lixeira eu vi um menino, um jovem haitiano, recém-chegado no Brasil, comendo lixo. Me lembro que foi a primeira vez na minha vida que eu vi alguém se alimentando com coisas do lixo. E dentro daquele cubículo, quando eu vi aquela cena, eu, espantado, disse, o que você está fazendo? O que aconteceu? E aquele menino olhou para mim, ficou assustado, como tentando se proteger. Eu falei, calma, fique tranquilo. Ele entendia muito pouco o português, falava em francês, eu também entendia muito pouco francês. Mas eu disse, calma, e ele ficou meio que atônito. E aí dentro daquela lixeira o Espírito Santo disse, esse menino está nessa condição, não é porque ele é pobre, é porque ele não me conhece. Ele não está aí porque falta dinheiro. Ele está aí simplesmente porque ninguém me apresentou para ele. E Deus disse, pregue a mensagem que tu ia pregar na igreja. Prega para ele. Faz dessa casinha de lixo a igreja. E eu comecei a falar para ele sobre Jesus. Ele começou a entender o que eu estava falando, de alguma maneira ele começou a compreender. E eu falei, Jesus é o Filho de Deus. E se você o aceitar como Salvador da tua vida, Ele garante que nunca mais vai faltar o pão para a tua vida. E se você o aceitar, Ele vai cuidar de você. E Ele vai te dar um caminho que vai te tirar dessa lixeira e vai te levar para um lugar de luz, um lugar abençoado. E aquele menino começou a encher os olhos de água dentro daquela lixeira fétida.
Ele começou a chorar e eu perguntei: você entendeu o que eu estou dizendo? Ele balançou a cabeça dizendo sim. E eu disse: você deseja aceitar a Jesus como o Salvador da tua vida? E ele botou as mãos no peito e disse: eu quero. E eu disse: então repita com a tua boca aquilo que o teu coração já determinou como uma verdade. E ele repetiu aquela oração. A sensação que eu tive é que as paredes daquela lixeira foram se expandindo. A sensação que eu tive é que a escuridão daquele ambiente hostil começou a clarear. Nós nos abraçamos ali dentro. Eu levei para o lado de fora. Agora já não importava mais o terno, a gravata, o horário, o cheiro. Estávamos nós dois abraçados e chorando do lado de fora da lixeira. E era Jesus dizendo: eu estou mudando a história dele. Eu disse a ele: olha, a oferta que eu tinha para dar na igreja, Deus disse: dê para ele. Eu disse: aqui está uma oferta, um dinheiro para você fazer algo. E eu disse: aqui no final dessa rua é a minha casa. Eu vou sair agora, eu tenho um compromisso, mas em qualquer momento, em qualquer hora que você precisar, a penúltima casa dessa rua é a minha casa, vá ali. O tempo passou, uma semana eu fui viajar. Na época ainda trabalhava com esporte. E me lembro que o meu sogro foi me pegar onde eu estava e me levar para casa. E quando eu estava entrando na rua de casa, eu vejo aquele menino, Obed. Tinham se passado 10, 15 dias talvez. E quando eu o vi, ele estava vindo na direção da minha rua. Eu estava dentro do carro, ele não me viu. Mas o aspecto daquele menino já era diferente. Agora ele tinha um chinelo surrado, mas que calçavam seus pés. A roupa rasgada que outrora usava, agora já era uma roupa simples, mas limpa. E eu desci do carro e eu fui até ele e eu disse: Obed, que bom te ver. E aí eu já comecei a dizer: olha, eu tenho um sacolão aqui dentro do carro, porque na época eu e a Grazi cuidávamos da ação social da igreja, e eu tenho roupas aqui para te dar. E ele falou já um pouco melhor o português, dizendo: não foi para isso que eu vim. Eu voltei aqui porque a primeira oração deu certo. Eu voltei aqui porque o Jesus que você me apresentou está mudando a minha vida. E é sobre isso, gente. É sobre cuidar de gente. É sobre não ser vagaroso no cuidado com pessoas. Aquele menino começou a conviver na nossa casa, começamos a discipulá-lo. E através do Obed nós começamos a fazer as maiores loucuras da nossa vida no Evangelho. Por causa do Obed nós vivemos meses sem uma geladeira. Porque ele conseguiu uma casinha e nós fomos lá e ele não tinha nada dentro de casa. E Deus disse: agora vocês vão semear, pega a geladeira de vocês e dá para ele. Reunimos o povo da igreja, botamos em cima da caminhonete, fomos lá levar a geladeira para ele. Chegamos lá e descobrimos que a casa dele não tinha energia elétrica. E fomos cuidando daquele menino, fomos cuidando dele. Começamos a viajar, a ir para os lugares, plantar igrejas, a ir para as nações. E pela internet nós começamos a desfrutar dos frutos que aquele menino estava dando. Aquele menino se transformou em um empreendedor. Estudou, se capacitou, tem um ateliê, aluga roupas para festa, desenha, né? É um estilista. Lembra que ele não tinha roupa? Lembra que ele não tinha condições?
E o que mudou não foi o dinheiro, foi que Jesus entrou. E é sobre isso. Essa é a nossa missão. Não se trata das paredes, das luzes. Isso tudo é lindo e é bom e faz parte da nossa visão. Mas por trás disso tem uma missão que ninguém vai parar: cuidar de vidas. Quero te desafiar, meu irmão, a entrar nesse lugar, a cuidar de pessoas. A cuidar do vizinho chato que ninguém quer, a cuidar do chato do trabalho que todo mundo dá as costas, a cuidar daquele perturbado que todo mundo diz: meu Deus do céu, só a graça. O que ele precisa é apenas de Jesus. E se Jesus entrar, gente, tudo vai ser transformado. Paulo disse: não sejam vagarosos quando se falar de cuidado. Que nós, em Navegantes, sejamos esse povo que vai falar com o mendigo sim, que vai parar o que está fazendo para dizer: Deus te abençoe sim. Que se tiver um tênis, um chinelo no pé e ver alguém em dificuldade, vai dizer: tá aqui, é teu, pega. Que vai investir e não vai dizer: olha, mas não sei o que ele vai fazer com isso, não nos importa. O que importa é que Jesus seja pregado. O que importa é que um dia essa palavra vai se cumprir. Nós vamos nos encontrar diante do nosso Senhor Jesus. Ele não estará mais ensanguentado como na cruz. Ele não estará mais esfacelado com aquela coroa de espinhos. Os seus olhos não estarão mais manchados com o sangue que escorria da sua cabeça. Nesse dia, no grande reencontro, nós veremos o Senhor com vestes brancas talares, os seus cabelos e o seu rosto brancos como a neve, os seus olhos brilhando como o fogo, nos seus pés envoltos como que um latão reluzente, uma bota que brilha, uma capa. E nessa capa e na sua coxa estará escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nesse dia Ele vai dizer: entra, Marlon, entra, Rafa, entra, Sheila, entra, Khalid, entra, Pedro, entra, João, entra, Maria, entra, Nelson, entra, Bruno, entra, todo mundo, entra aqui. Entra porque eu estou dando um acesso para vocês que foi conquistado lá embaixo quando vocês cuidaram de que ninguém cuidava. Está se voltando, gente. Esse tempo, esse período em que a igreja vai se voltar para os perdidos. Domingo, todo mundo aqui. Quarta-feira, todo mundo aqui. Mas segunda, terça, quinta, sexta, sábado, domingo, na praia, no trabalho, na academia, na faculdade, olhos de águia para cuidar de quem o Senhor colocar à nossa volta. Paulo segue dizendo: não sejam vagarosos no cuidado, mas fervorosos no espírito. O segundo passo para avançarmos, o segundo princípio para rompermos, é sermos fervorosos no espírito. A palavra fervoroso, quando é tratada, no âmbito religioso, ela recebeu uma carga de religiosidade. Quando falamos em alguém fervoroso, nos parece que é um ativista, nos parece que é um legalista, alguém que mora na igreja, alguém que só se dedica às coisas do templo. E esse conceito de fervor foi, de alguma maneira, deturpado, porque a palavra no original, quando Paulo está dizendo sejam fervorosos no espírito, fervoroso vem do original, do radical ferver. O que Paulo está dizendo não é seja um frequentador de igreja. Ele não está dizendo seja fervoroso porque você tem uma carteirinha de membro, seja fervoroso porque você está na lista de
de pessoas que estão trabalhando, servindo no culto da igreja. Não é isso. A palavra fervoroso vem do radical ferver. Tem a ver com temperatura do espírito. Ferver, meu irmão, significa estar em um estado espiritual tão pleno, tão intenso, que vai acontecer conosco no mundo espiritual aquilo que acontece com a água quando ela ferve. Quando uma água ferve, o extraordinário que acontece com ela é que ela entra no ponto de ebulição. E quando ela atinge esse ponto de ebulição, quando ela começa a ferver, ela começa a mudar de estado. Ela começa a ser transicionada de forma. A água, enquanto está no estado líquido, ela pode ser contida. A água, enquanto está no seu estado natural líquido, ela pode ser de alguma maneira acomodada facilmente. Mas a partir do momento que ela aquece e atinge o ponto de ebulição, ela muda de fase. Ela deixa de ser líquido e começa a ser vapor. E eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas se você derramar água em qualquer lugar, ela vai procurando o caminho da gravidade, e o lugar para onde a água vai indo são sempre os lugares mais baixos. Esse é o caminho da água no estado líquido. Agora, quando a água ferve, quando ela se aquece e começa a ferver e muda de fase e vira vapor, se você não tampar, se você não induzir de maneira natural a água, quando ferve e vira vapor, ninguém precisa ensinar a ela a direção do céu. O vapor naturalmente sobe, naturalmente busca as coisas do alto. Naturalmente a água, quando ferve, vai para cima. E é isso que o Senhor está dizendo: eu quero ferver vocês. Eu quero fazer da vida de vocês um vapor nessa terra, e uma vez que vocês estiverem aquecidos, ninguém vai precisar dizer para vocês como fazer. Vocês todos se encaminharão para o céu. Nós vamos buscar as coisas do alto, porque quem está fervendo quer as coisas do alto. Nós vamos colocar a nossa mente naquilo que é bom, naquilo que é do alto, naquilo que é santo, verdadeiro, puro. Se há algum louvor, algo excelente, diz a palavra, nisso vocês devem pensar. Vamos ferver até mudar de estado e vamos evaporar para a glória de Deus. Sejam fervorosos no espírito. Mudem do estado líquido que se dissolve, que vai para os lugares rasos, e entrem nesse lugar quente, a tal ponto que qualquer um que chegue perto de vocês seja influenciado por esse calor. Jesus disse à igreja de Laodiceia: eu conheço as tuas obras, porque é possível estar líquido e ter obras. É possível não estar tão aquecido e ter obras. E Jesus vai dizer à igreja de Laodiceia: eu conheço as tuas obras. Você tem nome e fama de que vives, mas na verdade estás morto. E não percebes que és um necessitado, pobre, cego e nu. Você não é nem frio, nem quente. Eu gostaria, disse Jesus, que você fosse ou frio ou quente, mas você é morno. E porque você é morno, eu estou ao ponto de te lançar da minha boca. Jesus está dizendo que existem 3 níveis em que podemos estar. Podemos estar vivendo uma vida fria, e o Senhor disse: o ideal não é estar frio, eu queria que você estivesse fervendo. Mas se você está frio, eu tenho solução para você, porque o frio, uma vez que recebe o calor, se aquece.
muda de vida, é transformado, as coisas acontecem e ele começa a ferver. Queria que você já estivesse quente, porque se você já estiver quente na minha presença, eu vou te fazer ferver e você vai deixar de ser líquido e vai se transformar nesse vapor que sobe. Mas você, Laodiceia, você, igreja, você não está nem quente nem frio. O problema é que você está no meio do caminho. Você está morno. A maneira como algo se transforma em morno pode ser de duas maneiras, e as duas são antagônicas. Algo pode atingir essa temperatura morna por dois processos que são de direções opostas. Algo pode ficar morno porque estava frio e foi aquecido, e esse processo de aquecimento foi estagnado, parou. A chama, a fonte de fogo que aquecia esse que outrora estava frio, ela cessou. São aqueles que vieram para o Evangelho, conheceram o Senhor, mas algo na caminhada aconteceu que frustrou o coração. Uma relação humana com alguém na igreja, com um pastor, um líder, algo nessa viagem com o Senhor aconteceu, e ele e ela começaram bem, com todo o seu coração envolvidos, com o seu coração destinado a se aquecer e ferver na presença de Deus, mas algo abortou esse processo. Uma ferida, uma mágoa, uma dor, um processo que gerou dano, e aí então ele ou ela que desejavam e continuaram desejando a presença de Deus, por conta do tratamento humano, da frustração com os homens, interromperam nas suas vidas o processo de aquecimento do Senhor. Alguns hoje estão nesse lugar, vinham de um lugar frio, de desconhecimento de Deus, e se lançaram com todo o coração e começaram a ser aquecidos por Deus, usados pelo Senhor, mas esse processo foi estagnado. De outro lado estão aquelas pessoas que chegam a esse estágio de ser mornos, porque já estiveram fervendo, aquecidos, servindo. Aqui estão aqueles que já exerciam ministérios, pessoas que já colocaram as suas duas mãos, o coração e a cabeça na obra do Senhor, gente que viveu para cuidar de gente, que quando escuta uma mensagem como essa que diz: vamos voltar a esse lugar, o seu coração ferve dizendo: é tudo que eu quero na minha vida. Era tudo que eu queria na minha vida, mas algo aconteceu. Um líder que deveria proteger e conduzir foi abusivo, e ali a sua fé entrou em uma secção. Alguém que deveria dar o bom exemplo foi causador de um escândalo, e ali então a sua fé de alguma maneira foi abalada, e o processo em que você estava, que era fervendo na presença de Deus, se estagnou. E aí essa alta temperatura veio diminuindo até esse lugar onde nós estamos mornos. O Senhor Jesus, nessa carta, Ele vai dizer que essa igreja deveria correr para Ele, que essas pessoas deveriam correr para Ele e comprar dele colírio para ver bem, pegar dele vestes para aquecer o seu corpo, que deveriam voltar a esse relacionamento para que o Senhor as pudesse restaurar. E hoje eu quero terminar essa mensagem. Nós temos vários tópicos, mas o que o Senhor permitiu é falar sobre esses dois: cuidado, zelo, e esse ponto tão importante, ser fervoroso.
voltar ao estado de ferver na presença de Deus. Para quem está em um lado e veio para esse lugar, ou para quem estava do outro e veio para esse lugar, a solução é a mesma, ela é simples, ela é uma só, e ela é para hoje, é para agora. E a solução é a mesma que foi dada para aquele menino dentro daquela lixeira: voltar para a presença de Jesus, voltar a ter Jesus como o sol da tua justiça, voltar a se aquecer com Jesus, porque o que nos aquece é Jesus, o que nos faz ferver e queimar é a palavra de Jesus. Quando Jesus morreu e ressuscitou, no terceiro dia, quando ele entra na casa onde os discípulos estavam, antes de entrar ali, ele vai a um lugar, a uma estrada, a um caminho chamado caminho a Emaús. E nesse caminho, indo para Emaús, ele encontra 2 discípulos dissidentes. 2 homens que estavam na casa, no cenáculo, que ouviram a promessa, que esperavam a promessa de que ele iria ressurgir. Lá eles estavam. Mas aí então Jesus foi preso, morto, colocado naquela cova, e então esses 2 homens desanimam. Eles tinham uma expectativa em Deus, em Jesus, mas agora essa expectativa está frustrada. Agora essa expectativa se desfez porque Jesus foi morto. E eles estão agora deixando Jerusalém e indo para Emaús. E enquanto eles estão indo, eles vão conversando no caminho e se lamentando. Posso aqui conjecturar que o teor da conversa, Jesus depois vai dizer, mas que as palavras entre eles eram de desapontamento. Iam dizendo: olha, nós botamos toda a nossa esperança nesse Jesus. Nós vimos ele ressuscitar Lázaro aqui pertinho em Betânia. Nós vimos ele andar sobre o mar lá na Galileia. Nós vimos ele curar aquele cego de nascença na porta do templo. Lembra como foi incrível aquele dia? Nós vimos o Senhor pegar pessoas que não podiam andar, e com uma palavra ele colocou elas de pé e disse: levanta, anda, toma tua maca e volta para tua casa. Nós vimos ele revolucionar o mundo com a sua palavra, nós vimos. Mas agora já é o terceiro dia, ele está morto, tudo acabou. E de repente, o texto diz que um terceiro homem aparece no caminho com eles. E esse terceiro homem aparece e eles olham e não reconhecem. E esse terceiro homem era Jesus. Aquele que a morte não conseguiu deter, aquele que a pedra da cova não conseguiu parar, aquele que os espinhos não conseguiram segurar, aquele que os pregos não conseguiram travar. Agora esse Jesus ressurreto está no caminho com eles. E esse Jesus agora começa a perguntar: o que é que vocês vêm falando pelo caminho? E esses homens olham para Jesus, não o reconhecem, porque estavam entristecidos. A tristeza, por vezes, é como que uma película que não nos deixa enxergar as verdades de Deus que já estão preparadas e disponíveis para nós hoje. Esses homens com tristeza olham para Jesus e dizem: és tu o único forasteiro em Jerusalém? Você não sabe as coisas que aconteceram na cidade nesses dias? E Jesus pergunta: quais coisas? E eles dizem a respeito de Jesus, homem profeta, poderoso em obras e em palavras. Nós críamos que ele era o Messias, mas esse já é o terceiro dia da sua morte. Se bem que umas mulheres disseram que foram ao sepulcro e que ele tinha ressuscitado, tiveram visões de anjos, mas já é o terceiro dia. E aí então Jesus diz: ó nécios e tardos para crer em tudo aquilo que a palavra descreve. Então Jesus começou a pregar para aqueles homens no caminho sobre tudo que em toda a palavra estava escrita sobre ele.
Ele vai no caminho pregando para esses homens a Escritura, e quando eles chegam na casa desses homens, eles entram em casa e Jesus faz menção de como que vai passar adiante. E esses homens então olham para Jesus e dizem: não, entre na nossa casa, já está de noite, o caminho é escuro, a zona é perigosa, entre aqui, fique conosco. E Jesus entra na casa, eles se assentam em volta de uma mesa, e o texto diz que então Jesus parte o pão, e no partir do pão, os seus olhos se abriram, e eles reconheceram que dentro da casa estava o Rei da Glória. Eles reconheceram que dentro da casa a vida estava voltando. E quando eles reconhecem que é Jesus, ele desaparece. Porque uma vez que você reconhece que Jesus está na tua casa e na tua vida, não precisa mais ver, agora é por fé. Agora é por fé. Eles são tomados de uma alegria tão intensa que eles começam a dizer: lembra quando pelo caminho ele nos explicava as Escrituras e o nosso coração queimava? A palavra de Deus nos aquece, a palavra de Deus nos vai fazer queimar, a palavra de Deus vai nos levar de volta a esse lugar onde nós vamos ferver no Espírito. A mensagem de hoje é para te dizer: nunca mais seremos mornos para a glória de Deus. Você crê nisso? Se coloque de pé em nome de Jesus.